Oi, tudo bem? Gente, vou pegar aqui alguns exercícios para resolvermos, discutirmos aqui em relação ainda à função seno, tá? Peguei aqui na página 94, selecionei algumas questões, tá certo? Queria fazer um gráfico com vocês um pouco mais completo, lá na aula eu só fui explicando, né, as transformações, tá certo? Então, primeiramente, eu já fiz ali a questão 7 num outro vídeo, tá? Esse aqui eu vou deixar ele um pouquinho mais completo. Na verdade, olha, vamos lá. Questão número 13. Essa questão aqui, ó. Para quais valores reais de t temos seno de alfa igual a t mais 1 sobre 2? Então já perguntei para vocês anteriormente, né? Lembrando que o seno de alfa, o seno de um arco, é um valor que varia sempre de menos 1 até 1, tá? Então aqui, como o seno de alfa está sendo representado por t mais 1, basta substituirmos o seno de alfa por t mais 1 sobre 2. Ou seja, menos 1 é menor ou igual a t mais 1 sobre 2, que é menor ou igual a 1. Aí eu tenho duas inequações que são resolvidas simultaneamente, tá? Ou seja, esse 2 que está dividindo, eu passo para os dois membros. É como se fossem duas inequações resolvidas ao mesmo tempo, tá? Então aí, menos 2 menor ou igual a t mais 1, menor ou igual a 2, ok? Depois, pessoal, nosso objetivo é isolar o t, tá? Depois eu passo esse 1, que está somando o t, passo ele para cá e passo ele para lá, tá? Porque são duas inequações simultâneas. Então, aí ficaria menos 2, menos 1 e 2, menos 1. Portanto, teríamos que menos 3 é menor ou igual a t, que é menor ou igual a 1, ok? Ou seja, temos aí que t tem que ser um número compreendido entre menos 3 e 1. Então, percebam que se t for menos 3, se eu substituir aqui, ó, menos 3 mais 1, menos 2 dividido por 2, vai dar menos 1, que é o menor valor que o seno pode assumir, tá? E se t for 1, 1 mais 1 dá 2, dividido por 2, vai dar 1, que é o maior valor que o seno pode assumir. Ou seja, qualquer valor entre menos 3 e 1, o seno varia de menos 1 até 1. Tá bom? Simples assim. Essa é a nossa solução final. Tá? Tá lá. Tranquilo, gente? Beleza. Na questão número 14, eu queria fazer algumas observações aqui para vocês. Vou colocá-la aqui ao lado, praticamente a mesma coisa, tá? Só que eu tenho uma restrição de que alfa varia de π sobre 2 até π. Ou seja, alfa, pessoal, é um arco que pertence π sobre 2 está aqui, π está aqui. Então, ele é um arco de π sobre 2 até π. Isso, tá certo. Tá? Ele é um arco que pertence, alfa pertence ao segundo quadrante. Isso eu não posso colocar aqui, peraí. Deixa eu baixar um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Então, alfa pertence ao segundo quadrante. Tá, vamos lá. O número real alfa é tal que, tá, pertence ao segundo quadrante. O seno de alfa é igual a 2m menos 3, tá? Quais são os possíveis valores de m? Então, presta atenção comigo. Sabendo que o alfa pertence ao segundo quadrante, gente, o que vai acontecer? Aqui, o seno de alfa, se alfa for 90, o seno de 90 é 1, tá?
Se alfa for 180, que é π, seno de π é zero. Então percebam que o seno de alfa para alfa pertencente ao segundo quadrante deve variar entre 0 e 1 somente. Porque agora ele impôs uma condição de que alfa pertence ao segundo quadrante. Ao contrário daqui. Aqui no primeiro exercício não. Nesse primeiro exercício, alfa era um marco qualquer, tá? Então, sabendo disso, lá no primeiro exercício, eu sei que o seno vai variar de menos 1 até 1, certo? Já aqui não. Então, como alfa pertence ao segundo quadrante, temos que seno de alfa será um valor compreendido entre 0, que é o menor valor que ele pode assumir, inclusive o 0, né? Ó, bolinha fechada, e 1, que é o valor máximo que ele pode assumir, porque alfa está no segundo quadrante, e o seno no segundo quadrante ele vai de 0 até 1, ou de 1 até 0, porque ele cai, né? Mas tudo bem, eu coloco em ordem crescente aqui, tá certo? E aí, gente, eu vou proceder da mesma forma que no anterior. Ou seja, quem é seno alfa aqui no meio? Bom, seno alfa é 2m menos 3. Então, eu troco aqui por 2m menos 3. Ou seja, 0 é menor ou igual a 2m menos 3, que é menor ou igual a 1. Mesma coisa, viu, gente? Só vou dar uma diminuidinha aqui, ou subir um pouquinho a tela. Ó, passo menos 3 para os dois membros, vai ficar 3 é menor ou igual a 2m, menor ou igual a 3 mais 1 vai dar 4. Passo 2 dividindo, então devemos ter m, tem que ser um número entre 3 sobre 2, e 4 dividido por 2 dá 2, ou seja, entre 1,5 e 2. Essa é a nossa solução. Tá? Aí eu posso até colocar m pertence aos reais, tal que 3 meios menor ou igual a m, que é menor ou igual a 2. Poderia, inclusive, fazer o mesmo aqui no exercício anterior, tá? M pertence aos reais, ele é um número real. Aliás, no caso aqui é o t, né? T pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a t, que é menor ou igual a 1. Mesmo esquema, tá? Pronto. Beleza, gente? Agora, o que eu queria colocar aqui, eu acho que eu falei para vocês lá na explicação teórica, mas não mostrei, acabou passando, já estava 50 minutos de aula e acabou passando sem eu colocar como se calcula o período de uma função, tá? E isso, gente, nós vamos usar aqui na questão de número 15. Então, vou fazer uma aula só de exercícios, tá? Então, na questão número 15, eu vou subir um pouquinho a tela. Vou colocar lá aqui. Tá? E ele dá lá, seja f uma função definida de reais para reais. E f é dada por f de x é dada por 3 mais 2 vezes seno de 4x. Eu disse para vocês lá que cada um desses parâmetros tem um papel na função. O 3, ele desloca a função verticalmente, como ele é positivo, ele joga ela para cima, tá? Sentido positivo. O 2 está multiplicando o seno, aumenta a amplitude da imagem, ou seja, ela vai subir mais e vai descer mais, tá? E o 4
ela fica mais esticada verticalmente, tá? E o 4 mexe com o período da função. Agora, como obter o período da função? Eu não tinha falado para vocês lá. Eu falei que eu tinha colocado, acho que período x sobre 2, né? Era meio, né? Que eu falei ainda que quando divide por 2, o período dobra. Porque o período da função seno é 2π, tá? Nesse caso, a função seno de x. Qualquer outro valor que aparecer multiplicando x vai mudar o período dela, tá certo? Então, como que eu vou obter esse período sem ter que ficar pensando na operação inversa? O período de uma função, seno, é dado por 2π dividido por módulo de c. Ou seja, quem é c aqui? C é 4. O período como é o comprimento dela, ele é sempre positivo. É que esse c, às vezes, ele pode ser negativo, vai depender da função. Não é muito comum aparecer valor negativo, tá? Mas pode aparecer. Tudo bem? Né? Dessa forma, qual seria o nosso período aqui? Bom, se c é 4, o período dessa função é 2π dividido por 4, ou seja, π sobre 2. Lembra que quando eu falei que multiplica por 4 o valor de x, multiplica por 2, eu tinha falado, né? O período se reduz pela metade. Se eu multipliquei por 4, ele vai se reduzir à quarta parte, ou seja, 2π dividido por 4, que é π sobre 2. Dessa forma, gente, eu já estou respondendo ao item A, que ele pede qual o período da função. Portanto, isso daqui seria o item A, a resposta dele, tá? Período 2π dividido por módulo de c. Tá lá. Ok? Depois, temos qual é o valor máximo que essa função pode assumir, tá? Na letra B, o valor máximo de f de x. Ou seja, a nossa função f de x, vou copiar aqui de novo, 3 mais 2 seno de 4x. Pensa comigo, gente. Qual é o maior valor que o seno de um arco pode assumir? Isso. Quem falou 1, tá certo, tá? O valor máximo que o seno pode assumir é 1. Ou seja, seno de 4x será no máximo igual a 1. Eu não estou perguntando quanto tem que ser o x. Não é isso. Eu quero saber, para obter o valor máximo da função, eu preciso apenas identificar qual é o máximo que seno pode assumir nesse caso. Estou falando nesse caso porque pode ter alguma restrição que não que nessa situação nós não temos, tá? Então, ele assume valor máximo quando o seno for 1. Olha que simples, gente. Assim, f de x será igual a 3 mais 2 vezes... Não me importa quanto é x, mas eu sei que o seno assume seu valor máximo para 1. Ou seja, um determinado x faz com que esse seno seja igual a 1. Tá? Se ele seja igual a 1, tá certo? Se ele é igual a 1, então substituo por 1, f de x igual a 3 mais 2, 5. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Ou seja, o maior valor que f pode assumir é 1. Beleza? Então é isso. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Tá. Beleza, gente? Então aí, para fecharmos essa parte, a roda gigante, ó. Deixa eu só colocar aqui a questão 16.
Na roda gigante de um parque de diversões, a altura em metros de um passageiro, que um passageiro se encontra no instante t em segundos, então é função, toma cuidado com isso, tá, gente? É dado ou dada pela lei h de t igual a 6 mais 4 seno de π sobre 12 vezes t, tá? Para t variando de 0 até 270, que seria 270 segundos. Que ela vai ficar rodando ali, roda e tal. Então o que acontece? Ele está num ponto, ele embarca num ponto da roda. Essa é a roda gigante. Feia, né? Horrível. Ó, então a roda gigante é minha cabeça. Então faz de conta que ele embarcou aqui, ele está a uma determinada altura do chão, que seria o chão, tá? Ele embarca aqui e depois ela fica circulando. Ou seja, conforme ela vai girando, ele sobe a uma determinada altura, atinge seu valor máximo, depois ela volta a descer. Atinge um mínimo, depois ela volta a subir. E aí sim vai, né? A pessoa fica lá passeando, tal, e sobe, desce e tudo mais, tá? A função que descreve sua altura está representada aqui. Ok? Portanto, vamos lá na letra A. No início do passeio, a que altura se encontra o passageiro? Gente, pensa comigo, deixa eu diminuir um pouquinho. No início do passeio, que é a letra A, o tempo, quando a pessoa entra e senta na cadeira, o tempo é o quê? Não começou a rodar ainda, girar. O tempo é 0, tá? No início do passeio, consideramos t igual a 0. Ou seja, substituo t por 0, 6 mais 4 seno de π sobre 12 vezes 0. Só substituir. Simples. Tá? Por isso que eu falei que eu vou precisar daquelas ideias lá do começo. Vocês estão vendo? A teoria, gente, a parte inicial de função, vocês vão falar, meu Deus do céu, o que é isso? Mas entendendo os conceitos, vocês vão perceber que o negócio... Claro, eu preciso saber desses conceitos, não tem como não saber. Tá? Você não vai fazer nada se não souber isso. Vocês sabem que eu falo, né? Não quero... Mas eu preciso alertar nesse sentido. A variação do seno, qual é o máximo que ele pode atingir, o mínimo, tudo isso faz parte do estudo de função, tá? Então, olha lá, tempo 0, substituir o t por 0, olha que legal, h de 0 é igual a 6 mais 4 vezes 0 vezes π sobre 12, tá aqui, ó, vai dar 0. Então, nós vamos ter 4 seno de 0, 0 radiano, tá? Aí pensa comigo, quanto que vale o seno de 0? Lá no comecinho, né, gente? O seno de 0 vale 0. Então, h de 0, h de 0 é igual a 6 mais 4 vezes 0. 4 vezes 0 é 0, 0 mais 6, 6. Pronto, fechou. Ou seja, quando a pessoa embarca na gaiola ali, na cabine da roda gigante, daquela estrutura que a pessoa entra, né, no assento, né, da roda gigante, ela está a 6 metros do chão. Ok? Por quê? Porque precisa ter uma estrutura para a pessoa subir, para a pessoa entrar no nível da roda gigante e tal. Então, esse não é o ponto mais baixo dela. A pessoa já embarca numa determinada altura dessa roda. Tá certo? Então, essa é a primeiro item. Tá lá. Depois, letra B. A que altura se encontra o passageiro após 9 segundos do início? Mesmo esquema, gente. Letra B. Na letra B, após 9 segundos, tá? Significa que t tem que ser 9, ou seja, eu quero a altura para o tempo igual a 9. 6 mais 4 vezes seno de π sobre 12 vezes 9. Substituir o t por 9, simples assim. Simplifico, por 3 dá 3,
quartos. Então, temos h de 9 é 6 mais 4 vezes seno de 3π sobre 4. 3π sobre 4. Quantos graus mesmo? 135, segundo quadrante, tá? 135, ó, vou colocar uma circunferência aqui para ninguém chorar, ó. 3π sobre 4 tá aqui, tá? O seno é isso aqui. Ele é igual ao seno de quem? De 45, que é π sobre 4, ok? Ou seja, o seno desse arco vale raiz de 2 sobre 2. Portanto, a altura da pessoa, após 9 segundos, é 6 mais 4 vezes, substitui, raiz de 2 sobre 2. Simplifico, cuidado aí. 4 por 2 dá 2. H de 9 é 6 mais 2 vezes raiz de 2. Como ele pede altura, fica feio deixar assim, tá? Então, teríamos a altura após 9 segundos, 1,4, tá? Vezes 2 dá 2,8, mais 6, 6 mais 2,8, 8,8 metros. É isso, né? Aproximadamente. Tá bom, gente? Beleza? Depois, pensa agora, letra C. Qual é a altura mínima que esse passageiro atinge no passeio? A altura mínima. Pessoal, vou colocar aqui ao lado, tá? Para ficar uma página só. A altura mínima, gente, da função, eu não quero saber o tempo que isso acontece, tá? A altura mínima, isso aqui já começa a ficar um pouco mais específico lá na frente. Mas, ó, a altura mínima seria o quê? Vamos lá. Cadê a função aqui? 6 mais 4 seno de π sobre 12 vezes t. Essa é a nossa função. A altura mínima ocorre quando o seno atinge seu valor mínimo. Ou seja, 4 não está multiplicando o seno. Estou aqui. 4 não está multiplicando o seno. Então, quanto maior for o valor do seno, maior é a altura. Quanto menor o valor do seno, menor a altura. Isso significa que o seno deve ser o quê? Qual o valor mínimo do seno de um arco? Menos 1. É o valor mínimo que ele chega, tá? Não me importa quanto é t, não quero saber isso. Tá certo, gente? Então, aí, h de t será 6 mais 4 vezes menos 1, que é o valor mínimo que o seno pode assumir. É interpretação. É bem simples, tá? Menos 4 mais 6 vai dar uma altura aqui. Menos 4 mais 6, 2 metros. Pronto. Fácil assim. Tá ok? E para fechar, tem mais uma, né? Qual é o tempo necessário para a roda gigante dar uma volta completa? Tem mais duas, na verdade. Ó. Agora já começa a relacionar partes daquilo que nós já discutimos anteriormente. Então, na letra D. Na letra D, gente, quanto tempo demora para ela dar uma volta completa? Uma volta completa é uma oscilação completa da onda. Que ela sai de um ponto, dá uma volta, a roda gigante dá uma volta completa, sai de um ponto, dá uma volta completa, voltando a ele mesmo, tá? Isso daí, perante o gráfico, pessoal, é uma descrição completa da senoide, que está relacionada a quem? Período. E o período da função não é 2π dividido por módulo de c? O c aqui é π sobre 12,
que é o valor que está multiplicando o tempo. Ou seja, o período, P, é 2π dividido por π sobre 12. Ou 2π sobre 1 dividido por π sobre 12. Multiplica extremos e meios. 12 vezes 2, 24π, dividido por π. Ou seja, o período é de 24 segundos. Ok? E na letra E, deixa eu só achar um negócio. Oi, minha filha, vou te contar uma coisa, viu? Na letra E, só ele pede quantas voltas completas ocorrem no passeio. Quantas voltas completas ocorrem? Cada volta não tem 24 segundos? Lá no comecinho ele fala que o tempo pertence ao intervalo que vai de 0 a 270. Tá? Ou seja, ele vai ficar no máximo na letra E, ele fica no máximo 270 segundos. Como cada volta tem 24 segundos, divide 270 por 24. Uma vez 24, 24 para 27, 3. 30 por 24 vai dar 1. Uma vez 24, sobram 6. Tá? Isso significa que ele dá 11 voltas completas. Tô exausto. Não é fisicamente, não. Mentalmente. Segredo. Hoje é dia 29, tá? Tô gravando essa aula dia 29/4. Beleza? Pessoal, valeu. Beijão em todos vocês. Grande abraço. Até o próximo. Valeu. Ó, tira um print aí. Tá tudo aí. Tá certo? Não pedi todos. Já tô dando 30 minutos de aula aqui. Não queria fazer aulas muito extensas, tá? A não ser a parte teórica que não vai ter jeito. Agora tem uma notícia boa pra vocês. Quando eu chegar em função cosseno, sabe o que acontece? Só muda o nome. Legal, né? Ou seja, é a mesma coisa. Se você entendeu tudo isso que eu tô falando, a função cosseno não muda nada. Tá? É isso aí. Tá bom? Valeu, gente. Um grande beijo em todos vocês. Até mais.